hoje a gente entende, eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo da mensagem, mas a gente entende algumas coisas que Deus tem nos dado, né, ao longo de todos esses anos, né? Alguns anos eu estava fazendo a conta ontem de quanto tempo que eu me batizei, né? Então já tem um bom tempo. Não posso falar quanto tempo, né? Mas já passou dos 30 esses dias, né? São mais de 30 anos. Então a gente fala, meu Deus, né? As nossas escolhas. E eu vou falar sobre isso nessa manhã. O poder das nossas escolhas. Aonde ela nos leva. Em qual caminho que ela nos coloca. Né? Chegamos no fim de mais um ano. 2024 vai se encerrar. E muita gente não sabe o que fazer no ano que vem. Ou está perdido nas condições atuais, porque não sabe o que fazer com a dificuldade que está aparecendo, não sabe o que vai ser de amanhã. Nós viemos para cá, saímos do Canadá no dia, deixa eu pensar aqui, foi dia 12 de dezembro. Passamos 5 dias aqui em Campinas, depois fomos para o sul do país, na casa dos pais da Cíntia. Ficamos mais 6 dias lá, voltamos agora na véspera do Natal, para passar Natal com a minha família. E já vamos voltar agora no dia 6 ou 7, ainda vamos definir se vai ser no dia 6 ou dia 7, mas provavelmente voltaremos nessa data, talvez até antes, dependendo das condições que a gente vai ver lá na frente. Mas são escolhas que nos levam a lugares que a gente nem espera. Então, quando Deus nos chama para lugares em que a gente não tem, talvez, o domínio. E essa é uma das coisas que aconteceu conosco. Nós fomos chamados para ir para Montreal, no Canadá. Montreal é uma cidade um pouco maior que Campinas, com 1.700.000 habitantes aproximadamente. E é uma cidade que fala 2 línguas oficiais do país, que é o francês e o inglês. E se apresentou uma série de dificuldades para nós nesses dias. Primeiro que a gente chega, a Cíntia em 2 meses dá à luz, a Sossô, e éramos nós 2. Os 2 primeiros meses nós moramos com um casal de amigos que nos acolheu lá. E quando a Sossô nasce, 20 dias depois a gente muda para o nosso apartamento, só eu e ela, em um colchão. Imagina, depois de ter construído uma vida aqui, a gente tirar toda a nossa estrutura, tirar tudo que nós tínhamos e ter que dormir no chão. Não tinha cama, não tinha geladeira, não tinha fogão. Tinha que pedir por delivery todo dia pizza ou coxinha empanada. Né? Tinha que pedir coisas que a gente nem estava acostumado, porque é outra língua. Algumas coisas a gente confundia, achava que era uma coisa era outra, porque não estava habituado, né? E é normal, cometemos esses erros. Então, ao longo desses dias, foram dias muito difíceis. Confesso que teve dias que eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que nós viemos? A Cíntia fez cesárea, então as mulheres sabem como é que é uma cesárea. Durante 40 dias, basicamente, eu cuidando dela. Graças a Deus, Deus também não me permitiu trabalhar nesse período para que eu pudesse cuidar durante 3, 4 meses, basicamente, para que eu pudesse cuidar dela, da Sossô, até que ela pudesse se restabelecer e que eu pudesse dar para elas condições de viver um pouco mais aconchegante. Então, quando a gente é chamado por Deus, Deus faz isso. Deus tira nossas estruturas, nosso padrão de vida que era aqui, a nossa casa, tudo que a gente sonhava em ter. A gente teve tudo aqui. Tudo. Até nossas carreiras a gente trocou para ir para um lugar onde a gente nem esperava que era. Hoje, por exemplo, eu ainda não vi, vou olhar agora.
deve estar uns... tá gostoso, tá 0 graus. Sensação de -2. Tá ótimo. Ontem, 2 dias atrás, eu acho, fez -20. Né? A gente está no período de inverno lá. Então, imagina, a Sossô nasceu em dezembro, então já pegamos o dezembro de inverno de neve, de -20, -17, mais ou menos a média. E aí, quando chega em janeiro, fevereiro, a média aumenta para -30, -35. E tá ótimo. E muita neve, muita coisa que a gente vai descobrir que a gente suporta depois. Né? E essas são experiências que eu estou contando aqui rapidinho, que é para que você entenda o que eu vou te falar hoje. Eu queria que você lesse, por favor, o texto de Gênesis, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 4. Certamente vocês conhecem essa história, mas isso me fez mais sentido nesses dias, principalmente nesses últimos 2 anos. Isso com certeza ficou mais claro e evidente na minha vida, porque eu senti isso. Eu senti o que Deus fala para Abraão aqui. Eu vou ler, eu quero só ler o verso de número 2, de número 1, aliás, e aí a gente fica nesse, e depois a gente vai para outro texto, tá? Diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu vou lhe mostrar. Amém? Eu acho que todo mundo conhece esse texto, e nunca fez tanto sentido para mim esse texto na minha vida. Porque hoje, uma coisa é a gente passear no lugar. Quem vai, por exemplo, eu gosto muito de ir para o litoral, eu gosto de praia, eu gosto de barulho das ondas, eu gosto de água de coco. Eu adoro essas coisas. Para mim, eu não tenho uma vida melhor que essa. Mas uma coisa é eu ir passear nesse lugar. Outra coisa é eu morar, eu habitar nesse lugar. Porque aí eu vou ter que passar a entender a cultura. Eu tenho que passar a entender como funciona as coisas naquele ambiente. Eu tenho que me adequar, porque não sou eu que mudo o ambiente, né? Eu me adequo a ele para que eu possa viver em paz com todo mundo. E nesses dias, nossa mudança para o Canadá foi uma coisa grandiosa isso. Não só a cultura, não só a forma como as pessoas vivem, a forma como elas agem, como elas pensam, como elas falam, mas a língua, a comida, né, a roupa, é muito maluco isso. Tudo isso muda. Imagine para uma pessoa, a gente está falando de Abraão lá atrás, a gente está falando de mais de 5.000 anos atrás, aproximadamente. Imagine o que é sair de um lugar onde você tem a tua estrutura pronta, que você trabalhou, que você construiu, que você chegou na onde você gostaria. E aí Deus fala assim: agora está na hora de você sair daí. Agora eu vou te levar para um lugar e é eu que vou te mostrar, eu que vou te apresentar esse lugar. Então, Abraão tinha a escolha, ele podia escolher: Deus, eu não vou. Mas Abraão escolhe ir. Escolhe ir porque ele acredita na promessa, ele acredita em quem está o enviando. E essa faz uma grande diferença, porque quando eu escolho alguma coisa, eu determino o meu futuro lá na frente. Se eu aceito aquilo que o Senhor escolheu para que eu viva, que eu vivencie todos os dias da minha vida, se eu pego isso e coloco dentro do meu coração, da minha alma, se eu creio com toda a minha força que sim, esse é o momento que eu tenho que sair, que eu tenho que escolher, e eu decidi ir aonde o Senhor mandou eu ir, irmão, não há nada que você não vença. Não há barreiras que não caiam. Você está entendendo o que eu estou falando?
Não existe coisas que ficam diante de você, mas você precisa entender o poder da tua escolha. Deus te coloca uma escolha. Deus sempre nos dá uma escolha. Deus, Ele não vem aqui e fala, não, você vai ter que fazer o que eu estou mandando. Não, Deus coloca para você uma opção de você obedecê-lo ou você não obedecer. A escolha é nossa. Diga, a responsabilidade é minha. Das minhas escolhas. E essas escolhas vão influenciar o seu futuro, vão influenciar o futuro das pessoas que estão ao seu redor. Vão abrir novas oportunidades ou vão fechar as novas oportunidades. Vão abrir portas ou fechar as portas. E muitas vezes a gente não tem essa compreensão total do plano de Deus, porque a gente só consegue enxergar o nosso imediatismo, o dia de hoje. A gente só consegue enxergar a festa que a gente quer fazer no dia 1º. Irmãos, nunca fez tanto sentido para mim nem ligar para as festas que acontecem. Por quê? Porque na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro, nós passamos dormindo, de exaustos, porque estávamos cansados. Eu passei do dia 26 ao dia 30, 31, trazendo mudança para dentro de casa, tentando ter todas as coisas que a gente precisava, comprar fogão, comprar geladeira, montar, porque lá você não é igual aqui, que a gente vai ao montador em casa, montar o guarda-roupa, o entregador vai subir as escadas do prédio com um fogão pesadíssimo, ou uma geladeira pesada, e vai colocá-la dentro da sua casa e vai falar, onde você quer que eu coloque? Não, tudo isso é você que faz. A escolha, ela tem as suas dificuldades. O serviço lá é muito valorizado, é muito caro, então é melhor você fazer. A Cíntia aprendeu a cortar cabelo, viu, Ronaldo? Se você quiser alguém que corte cabelo, a Cíntia corta meu cabelo agora. Tá bom? Não foi ela que cortou dessa última vez, mas ela corta sempre. Se vocês verem algumas fotos nossas anteriores, foi ela que cortou nesses últimos, pelo menos os 18 meses aí atrás, foi ela. Por quê? Porque a gente precisa se habituar a uma nova vida, ter uma outra condição, um outro olhar sobre aquilo que Deus está falando conosco, sobre aquilo que Deus quer nos colocar. Deus faz nós aprendermos coisas que a gente não pensávamos que não aprenderíamos, ou achávamos que não teríamos capacidade. Por quê? Porque o poder da nossa escolha muda a situação da nossa mente e do nosso coração. Você está entendendo? Quando Abraão escolhe ir para a terra que Deus vai mostrar, Deus já o abençoa. E é a partir daí que você vai ler verso 2, ele vai falar, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar muitíssimo, você vai ser um homem muito importante. Abraão começa a receber a promessa a partir da aceitação que é ir para um lugar onde ele não conhece. Porque ir para o conhecido, ir para onde a gente já conhece é ótimo. Porque como é bom chegar num lugar, você está passeando e a pessoa já sabe, aqui é tal coisa, aqui é melhor você comer, ali não vai ali, que ali não é bom. Sabe aquelas indicações? Normalmente a gente quer ir para um lugar onde a gente tem conforto, onde a gente não precisa ser incomodado. Mas Deus nos leva a lugares desconfortáveis, para que a gente encontre com Ele nesse lugar. Você está me entendendo? Então existem lugares que a nossa escolha vai nos levar que não são bons a princípio, mas é nós que vamos o torná-lo bom o suficiente para nós. Você está me entendendo? É por isso que é difícil começar um trabalho novo. É por isso que é difícil entregar um currículo para uma empresa. É por isso que é difícil falar, olha, eu preciso sair dessa situação, dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu preciso mudar. Às vezes a gente pensa em mudar, mas não consegue agir, porque é muito mais confortável continuar como está as coisas. Você me entende? Diga amém. Diga, o poder da escolha pode me levar a lugares desconfortáveis. Amém? Olha a segunda pessoa que eu vou te dar como exemplo, Moisés. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo 3, verso 10.
E no meio de tudo isso a gente tem que aprender a falar a língua deles. Né, Cindy? A gente tem a Sossô hoje que ela entende, agora ela está tendo uma aula de português gratuita. Ela está aprendendo várias palavras em português nova que a gente nem acreditava. Ela começou a falar pão, pão de queijo, aqui, ali, né? Coisas que é difícil de falar. Mas ela entende francês, né, Sossô? Né? Je m'appelle Fabio. Je suis ton père. Tu es ma fille. Ela entende o que eu falo. Mas é difícil aprender as coisas novas se a gente fecha o coração para as coisas que Deus tem nos chamado a fazer. Olha Moisés, capítulo 3, verso 10. Diz o seguinte: agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Verso 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Verso 12. Deus respondeu: eu estarei com você. Não interessa quem você é. Quando a gente escolhe Deus, Deus não está chamando a minha pessoa, o meu ser, porque eu tenho mais conhecimento que o outro. Deus não está me chamando porque eu sou mais capaz ou tenho mais influência no meu bairro. Deus não está me chamando porque eu tenho mais sabedoria do que outros. Deus não está me chamando porque eu estudo há tantos anos teologia, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Deus está me chamando porque eu pertenço a Ele, porque Ele tem um plano maravilhoso para mim. Você está entendendo? E quem enxerga a nossa capacidade não são as pessoas, é Deus. Porque se não temos, Deus dá. Se não somos capazes, Deus nos capacita. E é isso, e é só. Sabe, a gente precisa quebrar um pouco o nosso próprio eu. Que eu não posso, que eu não faço, porque eu não consigo, porque eu não sou como o pastor, a pastora, eu não sou como o músico ou qualquer outra pessoa que fala aqui à frente para fazer alguma coisa. Não, Deus não está interessado. Moisés, quando se apresenta ao Senhor, falando para ele: quem sou eu? Deus nem responde para ele quem é ele. Deus fala assim: olha, eu estarei contigo, e isso é suficiente. Porque a gente se apoia em coisas que parecem ser fortes o suficiente, mas não são. Saímos daqui achando que estávamos bem, falando, a Cintia falando inglês, eu falando um pouco de francês, achando que a gente já estava bem. Mas a gente, quando chega lá, tem um choque de realidade, Douglas. A gente descobre: eu não falo nada, eu não sei nada. Porque as pessoas falam numa velocidade que o nosso ouvido ainda não estava habituado a ouvir. Uma coisa é ouvir português, é uma delícia quando você ouve português. Porque você entende, você capta, você fala: olha, eu sei o que aquela pessoa está falando. Mas imagine uma multidão de gente falando todos os tipos de língua. E lá, por consequência, a cidade que nós moramos é uma cidade multilinguística. Ela não tem só os 2 idiomas oficiais. Ela tem o espanhol, ela tem o árabe, ela tem o dialeto, né, da crioulo, por exemplo. Eu aprendi a falar umas palavrinhas em crioulo já, porque você vai aprendendo. Meu espanhol ficou ótimo depois que a gente está lá, porque a gente precisava falar um pouco com gente que fala espanhol. A gente tem um pastor na igreja que nós estamos que fala espanhol. Ele é guatemateco, é isso, da Guatemala. Ele mora lá. E aí a gente precisava conversar com ele. Como é que a gente vai conversar? A gente teve que aprender, lembrar. Eu fiz espanhol em 2004. Não treinava mais. Mas lá abri um pouquinho, lembrei. Nosso contador, que faz nossas coisas de imposto de renda, essas coisas lá.
ele é equatoriano. Então, para não ficar só no portunhol, a gente tinha que conversar um pouquinho mais no espanhol. E agora eu estou fazendo uma mistura de língua. Porque quando eu começo a conversar com alguém em espanhol, eu mudo para o francês. E aí a pessoa às vezes está falando uma coisa, ela muda para o inglês. Eu falo, meu Deus, que loucura. Mas o Senhor nos capacita para isso. Quem sou eu? Não sou ninguém. E pouco interessa quem sou eu. O que interessa é quem está comigo. As nossas escolhas vão dizer se Deus é conosco ou não. O caminho que nós vamos seguir vai declarar se Deus é conosco ou não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não vai ser simples. Eu falei aqui no começo, eu passei dias, irmãos, de chorar, de ter vontade de voltar. Isso é normal. Por quê? Porque a gente gosta do conforto, a gente gosta daquilo que é fácil, que eu não preciso mais trabalhar para ter. Você está entendendo? Seria muito agradável para a gente falar, não, vamos ficar, não vamos mais voltar para lá não. A Sossô já conheceu os priminhos, os tios, as tias, o bisavô, a bisavó, já conheceu os avós, é mimada, vai ser ótimo ficar aqui porque não vamos mais ter trabalho. Ótimo. Mas e aí? E minha fé? E a minha escolha? Sabe, está na hora da gente sair do lugar confortável que estamos e começar a acreditar que Deus vai nos capacitar a ser mais do que nós estamos habituados, a chegar aonde nós recebemos a promessa que chegaremos. Mas, irmãos, toda a promessa está condicionada ao caminho que vamos trilhar. Quantas pessoas eu vi desistir de Cristo? Quantas pessoas estavam me lembrando com meu avô? Sentei com meu avô ontem e a gente conversando sobre a igreja, sobre o começo da igreja, sobre a casa da bênção lá atrás, lembrando dos nomes das pessoas. Eu falando, vô, o senhor lembra de fulano, de ciclano? E meu avô lembrando de um monte de gente que eu nem lembro mais quem são. E eu falei, meu Deus, se todos estivessem na igreja ainda, nós seríamos talvez a maior igreja de Campinas, só no número de pessoas. Mas por que não estão? Porque muitos não conseguem se manter na escolha que ele fez. Por quê? Porque acredita que a escolha depende da capacidade que ele tem. Não, depende da fé que eu tenho em Deus. Depende se eu vou continuar crendo no Senhor, se Ele vai continuar sendo o meu Senhor, o meu Salvador. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas Ele não passa, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo, hoje e eternamente. É o que Ele mesmo diz, é o que Ele mesmo declara de si mesmo. Então, se Ele não muda, por que eu vou mudar? Se eu optei por ter Ele na minha vida, por que eu vou desistir dEle? Nós temos um ano agora chegando e tem muita gente fazendo promessa que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas não adianta fazer a promessa se não ter escolhido Ele em primeiro lugar na sua vida. Onde você vai parar se você não souber fazer as escolhas corretas? Tenho várias pessoas que falam, eu queria ir lá para o Canadá. Eu falo, que legal, cara. A minha primeira pergunta é, você já começou a estudar? Porque assim, eu não posso te mostrar uma realidade que é falsa. Sabe quantos anos de preparação a gente ficou se preparando para poder viajar? Nós começamos em 2020, pouco antes da pandemia. Pouco antes de 2020, talvez no final de 2019. Nós oramos, olha, a nossa primeira ideia foi, nós vamos para fora do país por um período de tempo. Vamos ficar uns 6 meses estudando e depois a gente volta para o Brasil. Nossa ideia era essa.
ainda não tínhamos filhos, né? Não tinha Sossô. A Sossô era o sonho da Cíntia, mas ainda não estava nos meus planos, então o plano era só nós dois. Então qualquer lugar que a gente fosse, para fora do Brasil, a gente ia estudar. Durante 6 meses, depois a gente voltaria. Começamos com essa ideia. 2019, um casal de amigos que nós ganhamos para Jesus, que eu batizei a garota. E ele, por consequência, um pouco depois que a gente saiu da igreja, ele acabou se batizando, casaram, tiveram filhos. Ligaram para a gente: olha, pastor Fábio, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem, tudo ótimo. Então a gente está aqui, a gente já estava fazendo um monte de plano. A gente pensou em Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Irlanda. A gente já tinha visto todos esses lugares, já tinha mapeado tudo. Falou, talvez o que a gente estava mais de acordo era com Nova Zelândia, embora fosse bem longe, né? Se a gente gasta 12 horas aí de viagem de avião até o Canadá, a gente ia gastar mais 20 horas para chegar na Nova Zelândia. 34 horas, 32 horas, depende do voo. E a gente falou, vamos lá, vamos ficar 6 meses lá em Auckland. É uma cidade legal, é uma cidade que tem neve também, mas que tem praia, então vai combinar certinho com o que a gente quer, né? Vai ser bom, vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Só que aí esses amigos ligam pra gente, começam a conversar. Onde vocês estão? A gente achando que eles estavam aqui, a gente já tinha ouvido falar que nosso amigo lá tinha ido para fora do país, Bélgica, para outros lugares, mas a gente achava que eles estavam aqui em Sumaré. Eles falaram, não, a gente está morando agora no Canadá e a gente queria convidar vocês para virem para o Canadá. Eu falei, como assim convidar a gente para ir para o Canadá, né? A gente nunca pensou no Canadá como um plano, né? O máximo era falar, vamos para Disney, que está mais perto, né? 10 horinhas de voo, a gente está na Disney, fica lá, se diverte e vai embora. Mas a gente nunca tinha pensado no Canadá. E aí eles colocaram a semente no nosso coração em 2019. E a gente falou, não, vamos começar então a trabalhar o que nós precisamos fazer para ir. Aí assim que a gente começa em 2020, pouco antes da pandemia, eu falei, olha, eu vou precisar fazer uma pós-graduação, vou fazer um MBA. Aí a Cíntia também quis fazer, ela falou, então vamos fazer a pós-graduação. Depois da pós-graduação a gente começa a investir na língua. Vamos fazer um inglês para que a gente possa chegar pelo menos um pouco melhor, mais preparado. 2020 a gente começa a estudar. Aí eu faço minha pós-graduação, em meio à pós-graduação, pouco antes de começar ali o ano, vem a pandemia em fevereiro, março ali. As aulas vão para online, eu adorei, porque eu não precisava mais sair de casa para ir para a faculdade. Ficamos em casa estudando em casa e a gente ficava estudando a semana inteira. Então 2020, 2021 e 2022, até a data da nossa viagem, a gente estudou muito. Isso foi um período de transição. E o missionário, por exemplo, o nosso pastor, né, o missionário Edmar, o que está acontecendo com vocês? Vocês não vêm mais no culto de segunda, era na segunda, né, mudou para terça. Não vem mais no culto de segunda, não vem mais no culto de tal, tem reunião dia tal, você não pode participar porque você está estudando. O que está acontecendo? Que tanto vocês estudam. E ele nos pressionando, porque o ano de 2022 foi mais intenso, a gente teve que intensificar o nosso estudo para que a gente pudesse, a gente já tinha a data preparada para ir. E aí a gente falou com ele, eu chamei ele para um almoço, falei, vamos almoçar, vou explicar para o senhor, preciso sentar com calma, te explicar. Porque a gente escolheu seguir um plano que sai fora da rota do que as pessoas imaginam, que sai fora da rota do que as pessoas pensam. Isso é difícil? Custa preço, custa ausência de alguns lugares, custa falta de algumas coisas, custa deixar algumas coisas que a gente estava acostumado a fazer. Quantas coisas a gente deixou? Quantas coisas a gente parou de fazer? Falou, não vamos mais fazer não. Isso aqui não vamos mais realizar não. Não vamos para o almoço lá, não vamos para a festa do fulano. Não dá, não é porque a gente não quer, é porque se nós saímos do planejamento que nós fizemos em Deus, da escolha que nós fizemos, nós não vamos cumprir o chamado que Deus tem. Você está entendendo? Porque
O que nós precisamos entender é que quando Deus nos chama, se nós escolhemos seguir esse caminho que Deus nos chamou, vai custar caro, vai custar tempo, vai custar investimento, custa dinheiro. Eu não sei quantos a gente gastou já, eu não tenho ideia. Eu falei para a Cintia, eu não quero fazer essa conta, porque eu tenho medo de ver o número. Você está entendendo? Se eu fosse quantificar isso em espécie, em dinheiro, irmãos, você passa a vida para ganhar. Foram 12 anos trabalhando numa empresa. Tudo que eu tinha, eu investi nisso. Sabe? Você pegar tudo que você tinha e falar, estou investindo nisso. Até pensei, falei, eu vou vender meu apartamento. Aí depois falei, não, vamos deixar o apartamento. Deixa lá. Já está lá, já compramos. A gente sabe o preço que a gente pagou para ter ele. Então deixa ele aí, deixa ele quietinho. Pelo menos se tudo der errado, a gente tem um lugar para dormir. Entendeu? Se tudo desse errado, a gente tem o plano B. Mas a gente nem pensou em plano B, a gente pensou no plano A. É a escolha, escolhemos Deus, escolhemos o propósito. Moisés, quem era ele? Ninguém. Ele foi criado para ser príncipe. Aqui Deus está falando com ele, ele foi criado para ser príncipe. Aqui ele sabe quem é Faraó, é por isso que ele questiona, quem sou eu para ir diante do Faraó? Embora ele tivesse todo o conhecimento, todo o entendimento de que ele precisava fazer diante de Faraó, ele se questiona. Não é errado eu me questionar se eu sou capaz ou não. O errado é eu não aceitar o chamado de Deus. É eu não escolher o chamado que Deus tem para mim. Não é errado eu me questionar se eu tenho uma capacidade hoje. E como eu disse, ela vai custar caro para ser capacitado. Eu ainda estou estudando, para quem não sabe, eu estudo ainda. Eu tenho aula 3 vezes na semana, das 6 da tarde às 9 da noite. Por quê? Porque eu ainda tenho um propósito. Eu ainda continuo olhando para aquilo que Deus quer. Eu ainda continuo, eu falei para a Cintia, eu só saio desse país depois que eu aprender as 2 línguas oficiais, de tal forma que eu vou pregar nas 2 línguas. E não vou ter problema de falar nas 2 línguas. Aí Deus me coloca num lugar onde estava cheio de brasileiros. Que ótimo. 6 brasileiros trabalhando comigo, que legal. Falava em português, não precisava ficar pensando para falar o que eu vou falar, né? Aí surgiu uma oportunidade, porque Deus abre portas. Eu disse que Deus abre portas. Quando a gente escolhe o Senhor, Ele vai abrindo as portas nos lugares que nós precisamos estar. E Deus me coloca em meio a 2 franceses. Deus me leva para um lugar onde eu tenho que trabalhar com 2 franceses. Não só eles, a minha chefe é francesa e eles são franceses. Agora eu não tenho opção, eu tenho que falar o francês e tenho que falar muito bem com eles. E aí eu falei, tá bom, Senhor, você está me levando para lá, eu vou para lá. Eu escolhi estar lá com eles. E cada dia eu tenho melhorado. A gente, ele é islâmico, ele segue o Islã, o Alcorão, e o outro não tem religião nenhuma. E outro dia, o que segue o Corão, ele disse assim para mim: quantas vezes você ora por dia? É engraçado. Aí eu devolvi uma pergunta para ele, eu falei: por que você está me perguntando isso? Aí ele falou: porque no Alcorão diz que eu tenho que orar 5 vezes por dia. Aí eu perguntei: você ora 5 vezes por dia? Ele falou: eu oro 5 vezes por dia. Eu falei: uau, que legal. Mas então, ele voltou para mim: você é protestante? Porque ele me chama de protestante. Eu falei: eu sou protestante. O que a Bíblia diz para você fazer? Eu falei para ele: eu acho que você não vai compreender o que eu vou te responder, mas eu vou te responder. Eu oro todo o tempo. Eu oro toda hora. Eu oro todo instante.
Eu oro todo minuto. Ele falou assim: como é possível isso? Você está conversando comigo, como é que você pode estar orando agora? Eu falei: porque a minha conexão com Deus é todo momento. Eu não perco a minha conexão com Ele. Eu estou na presença de Deus, independente se você está conversando comigo ou não. Eu oro todo o tempo. A Bíblia diz que eu devo orar sem cessar, e é isso. Não é a quantidade de vezes que é mais importante, é se a minha conexão ainda está ligada a Ele. Você está entendendo? Por que Deus me levou para lá? Não sei, de repente é para isso. E todo dia eu falo com eles. O outro, que não tem religião, ele é mais fechado. Ele é um francês, ele é um francês sem mistura de raça, de países. Então ele é um francês puro. Esse outro que segue o Corão é um francês com os pais marroquinos. Tem uma diferença gigante de cultura. Por isso que ele é islã, por isso que ele segue o árabe. Porque a cultura marroquina é uma cultura que foi permeada por árabes. Eles falam francês porque foram colonizados, como o Brasil foi colonizado por Portugal. Eles falam francês por consequência de ser colonizado pela França. Então, você precisa aprender historicamente isso, entender a cultura, compreender culturalmente o que significa aquilo, para você poder dar uma mensagem para eles, a tal ponto de tocar o coração deles. E aí esse francês, que é um pouco mais puro, ele veio, acho que na semana passada, ele quase não falava comigo, ele só falava bonjour, bon matin, e seguia a vida. E quando falava comigo era uma ou outra palavra, mas tudo a respeito do trabalho. Só que eu comecei a trabalhar com eles, e como todo bom brasileiro gosta de falar de futebol, gosta de falar de política, gosta de falar de música. E quando eu falei de música com ele se abriu para mim, porque eu toquei naquilo que ele mais gosta. Eu adoro música, gosto de música. Eu conheço, eu ouço, eu gosto de ouvir todos os tipos de som, eu gosto de escutar, eu gosto de saber, eu gosto de aprender, eu gosto de tudo. E graças a Deus que eu tenho um pouquinho desse conhecimento lá atrás, e eu vim pegando tudo que eu sabia e trazendo para frente agora. Porque isso é mais do que falar de religião. Quando a gente escolhe estar na presença de Deus, você tem que usar aquilo que você já aprendeu ao longo do tempo, porque Deus permitiu que você aprendesse. Eu aprendi música dos anos 80, 90, 70, 60. Eu conheço vários cantores norte-americanos, conheço um monte de coisa de música que parece uma bobagem. Mas como é que eu quebro para falar com alguém? Como é que eu vou chegar em alguém só porque eu conheço a Cristo? Não. Eu preciso ter outras coisas que me levam a Ele. Porque não é só porque eu vou chegar e já vou... você tem que conhecer Jesus, a Bíblia diz isso, eu vou enfiar a goela abaixo para Ele? Não. Preciso tocar no primeiro ponto, que é o que quebra o gelo. Principalmente lá precisa quebrar o gelo de verdade. Lá precisa quebrar o gelo, que é bem gelado, coração frio. E aí eu começo a tocar com ele: essa música aí é legal, essa música é dos anos tal. Quais são as 5 melhores músicas do mundo? Talvez você nunca fez essa pergunta. E eu não estou falando de música cristã, estou falando de música de todo tipo. Aí eu falei: olha, tem uma do Michael Jackson, assim, assado, tal. Pode pesquisar, vamos lá no ChatGPT, pesquisa qual é a música mais... esse álbum aí, o Thriller de Michael Jackson. Talvez mais novos não conhecem Michael Jackson, eu conheço. Então olha só, essa música foi tantos milhões de discos vendidos, e a gente começou a conversar sobre música. Ele começou a se abrir, eu estou trabalhando com ele há uns 7 meses mais ou menos, e a gente começou a ficar super amigo com isso. Aí eu já chego cantando, brincando todo dia com eles. Por quê? Porque isso quebra o caminho que eu preciso seguir. Isso vai tirando os grilhões da frente, isso vai abrindo essas possibilidades. E agora, semana passada, ele me manda um vídeo. Assim, eu fiz, quando eu saí para férias, eu fui o último a fechar o escritório. Eu escrevi em francês para eles, minha própria letra, com um monte de erro, mas eu escrevi, falando para eles assim: olha, muito obrigado pelo ano que vocês me permitiram passar a aula de vocês. Eu prometo que eu vou melhorar o meu francês para falar melhor com vocês.
E quero que vocês tenham um excelente Natal, um ótimo Ano Novo, que Deus abençoe vocês. E deixei na porta, num lugar onde eles só veriam se tivesse algum problema. E provavelmente teve um problema. Porque acho que depois de uma semana que eu estava aqui, ele manda um vídeo para mim. Fábio, depois se eu quiser eu posso mostrar para vocês aqui depois. Eles filmando assim, Fábio, muito obrigado. Eu estou muito feliz com as palavras que você escreveu. E você precisa realmente melhorar o seu francês, né? Brincando comigo. Eu falei, realmente eu preciso melhorar o meu francês. Só que isso me deixou tão feliz que eu mostrei para a Cíntia, olha, esse aqui era o cara que nem falava direito comigo. Ele está mandando um vídeo para mim. Olha a importância que você causa nas pessoas, o poder da influência da sua escolha. Eu posso falar com ele sobre Deus, sobre religião, sobre qualquer coisa agora, porque eu tenho liberdade para falar com eles. Sabe que Moisés questiona, Deus, quem sou eu para falar com o faraó? Porque ele ainda se via como aquela criança que foi deixada no rio. Mas ele cresceu sabendo as coisas que passavam na casa de faraó. Ele sabia os defeitos, ele tinha uma amizade com o faraó. Então Deus só podia usar alguém que era próximo dele. Como é que Deus ia falar no coração de faraó? Era impossível ver isso. Você está entendendo? Deus usa os meios mais incríveis que você jamais vai pensar na sua vida, que talvez não tenha nenhum sentido, para que Deus possa se aproximar de alguém, para que você possa falar de Jesus para alguém. Você está entendendo? Sabe, irmãos, eu não preciso me vestir de capa de santidade, me colocar, não, eu tenho que colocar o terno e a gravata, colocar a Bíblia debaixo do braço para falar de Jesus, não. Eu preciso ser eu. Deus não quer que você mude só a sua veste externa, o seu exterior. Deus quer que você mude o seu interior, para que ele possa fluir. Por quê? Porque vai sair de você rios de águas vivas, que vão inundar os corações, as pessoas vão se quebrar, porque a palavra que você vai falar não é por você, é por próprio Deus falando através de você, é o próprio Senhor, e hoje eu vejo isso. E quando eu penso, eu falo, meu Deus, que loucura, eu estou falando de uma coisa em outra língua, eu tenho domínio em português, se eu falasse em português com ele seria ótimo, mas eu não tenho domínio do francês total, a tal ponto como eles que nasceram. Uma coisa é a gente nascer falando o idioma, o ambiente favorece, as coisas, você aprende as gírias do dia a dia, o jeito de falar. Se você fala lá, você sabe que é lá, né? Que é longe. Mas quando eles falam lá pode ser qualquer coisa, pode ser ali, pode ser um pouquinho mais para lá. Aí eles falam para ajudar, Labá. Labá é lá. Labá que é lá. Lá não é lá. Você entendeu o que eu estou dizendo? É uma loucura, né? Ó, imagine, ó, é lá na porta. Aí eu falo assim, ó, Labá é lá na porta. Mas eu posso falar, é lá. Por exemplo, je suis lá. Sabe o que eu falei? Eu estou aqui. Mas aqui é ici. Mas quando eu quero falar que eu estou aqui, eu posso falar que je suis lá. Eu estou aqui. Quero falar, vocês estão aqui. Vous êtes lá. Vocês entenderam? Que loucura, não é? Por quê? Porque a gente aprendeu português, a gente sabe o que significa isso. Se a gente aprendesse o francês, a gente ia saber o que significava isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Imagine você falar de Jesus para alguém que não entende ou compreende a sua língua nativa. Você vai ter mais dificuldade de falar. Mas como você vai falar? Como você é. Porque você escolhe. Deus não quer que você mude quem você é. Deus quer que você continue sendo você, carregando as experiências que você teve, carregando os ensinamentos que você teve, carregando as coisas que você ganhou ao longo do tempo, mas com uma diferença: que Ele continue sendo o Senhor da sua vida, que Ele continue sendo o Senhor da tua história, que você continue entendendo, olha, Ele está comigo. É suficiente.
Eu quero encerrar. Quero falar do terceira pessoa, terceiro ponto. Lucas capítulo de número 1. Essa mensagem aqui nasceu de uma outra mensagem, que é de Lucas 7. Eu preguei ela na última vez que eu preguei na sede. Tem um vídeo dela gravado, que é a medida da sua medida, é o tema. Se vocês procurarem lá nos vídeos da sede, vocês vão encontrar. Eu estava reassistindo, engraçado, eu assisto pouco eu ministrar. Mas eu falei, gente, eu vou ouvir essa mensagem de novo. Eu falei, nossa, Jesus, obrigado, o pregador tá bom hoje. Falei, olha, eu precisava ouvir de novo essa mensagem, porque, olha, ela foi forte. E essa mensagem saiu dessa mensagem. A medida da sua medida. A Bíblia diz que nós precisamos medir as pessoas, mas aí nós seremos medidos segundo a medida que nós medimos elas. Então toma cuidado como você olha para as pessoas, da forma que você olha, como você vê essas pessoas, porque pode ser que você vai ser medido com essa mesma medida, e pode não ser tão agradável assim. E é por isso que eu tento fazer o melhor possível. Aonde eu estou, onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, eu faço o melhor para eles. Agora eu estou cozinhando também, né? Outra coisa que eu me desenvolvi bastante. Aí eu aprendi a fazer queijadinha. Quem sabe o que é queijadinha aqui? Sabe? Como é que é feito queijadinha? Fala para mim. Queijadinha vai queijo, claro, né? Vai queijo, vai leite condensado, né? Vai queijo parmesão. Aí eu vario bastante, porque lá tem um monte de tipo de queijo diferente. Eu faço com vários tipos de queijo diferentes. Mas vai o queijo parmesão, vai ovos. Aí você bate tudo, mistura tudo, põe para assar. Eu faço em 20 minutos de forno. Depois mais 3 minutos com o forno apagado, desligado. E aí sai ela prontinha quando ela está dourada. Eu fiz isso para levar para o meu trabalho. O menino que ele é de origem marroquina, eu levei 2 para cada um. Aí ele não comeu lá, porque ele falou, eu vou levar para comer junto com a minha esposa. Eu falei, legal. Ele pegou e levou para a esposa dele. A esposa dele falou, nossa, que delícia, que legal, que gostoso. Aí eu fiz uma vez, eles gostaram. Aí eles colaram no meu monitor, até tirei uma foto. Monitor do meu computador, né? Eu tenho um monitor, eles colaram lá. Cheguei no trabalho, 7h30 da manhã, 8 horas. Eles colaram no meu monitor assim, um coraçãozinho escrito queijadinha. Eles aprenderam a escrever queijadinha só para colocar um coraçãozinho que colou no meu monitor. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, vocês gostaram mesmo? Eles, gostamos, uma delícia. Aí eu fiz uma segunda vez. Aí levei de novo para eles 2. Aí falei para eles, agora eu vou cobrar $5 de cada um, porque dá trabalho. Eu tenho que fazer no horário que eu tenho tempo, quando eu tenho tempo. Então normalmente é depois das 9 da noite, depois que a Sossô dorme, que eu vou conseguir ter mais tempo, né? Saio da aula, a Sossô está dormindo, aí eu vou fazer alguma coisa na cozinha para preparar para o dia seguinte. E aí na terceira vez eu levei esse menino marroquino, né, que tinha origem marroquina. Ele falou para mim assim, olha, eu não sei o que você coloca nessa queijadinha, mas minha esposa falou o seguinte, que é melhor do que as sobremesas da França. Eu falei, não, vai ter que gravar isso, porque não é possível. Se é melhor do que as sobremesas da França, eu estou muito, muito bem na cozinha. Você está entendendo? Que elogio maravilhoso. Eu falei, olha, sua esposa precisa me conhecer para saber se realmente é verdade. Brinquei com ele, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente faz com todo o nosso coração aquilo que Deus nos chamou,
Deus vai te dando coisas para colocar na sua vida que vai abrindo os caminhos para você. Sabe o que eles falam para mim hoje? Falam assim: a melhor pessoa que podia trabalhar aqui conosco é você. Irmãos, eu me senti tão feliz com isso. Porque eu saí onde chamam 5 brasileiros trabalhando. Que legal trabalhar com os brasileiros. Mas era só português o dia inteiro. Como é que eu ia me desenvolver no francês? E eles falam assim: olha, você melhorou muito seu francês já. Tem muito a melhorar, mas está melhor do que quando você chegou. Quando você chegou, você nem falava direito. E olha que eu já tinha estudado aqui no Brasil antes. Aí agora você está falando legal, você já pensa na frase melhor, né? Já para você falar a melhor frase. Eu gostei disso, né? Aí eles falaram assim para mim: agora a gente vai falar na velocidade que a gente fala na França. Eu falei: sério? A partir de hoje não vamos mais falar lento, a gente vai falar mais rápido. E aí eles começam a falar, eu falo: tá bom, ok, já estou entendendo isso, estou entendendo aquilo. Olha, você falou, dá para você repetir isso aqui porque não está tão claro para mim. Eu peço para eles repetirem a frase. Aí eu gravo a palavra: opa, essa palavra eu não conheço. Explico o que ela significa. O que é essa palavra? E eles falam para mim, me explicam. Falam: ótimo, vou usar. Aí eles falam assim para mim: você parece uma criança. Eu falei: por quê? Porque você aprende uma palavra e fica repetindo ela 10, 20, 30 vezes. Eu falei: mas se eu não fizer isso eu não aprendo. Então eu vou falar 10, 20, 30 vezes. E no outro dia eu vou falar 10, 20, 30 vezes usando as outras palavras que vocês me ensinaram. Todo dia. Eles ficam malucos comigo, porque eu adoro tirar sarro. Vocês me veem quietinho assim, eu sou quietinho com quem eu não conheço. Mas depois que eu aprendo a tirar sarro, irmão, esquece, né? Mas essas são coisas que Deus nos dá para a gente chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos. Olha só, Lucas capítulo de número 1, verso de número 38, por favor. O que Deus diz de Maria e a escolha de Maria. Certamente muitos falam dessa passagem, eu ia falar até de outra, mas acho que essa aqui é suficiente. Olha o que Maria disse ao Senhor, ao chamado de Deus. Ela escolhe continuar no chamado de Deus. A época que Jesus nasce, vou contextualizar um pouquinho para você. Olha o que está acontecendo. A época que Jesus vai nascer, todo mundo sabia que tinha uma promessa de chegar ao Salvador. Todo israelita sabia. Toda mulher israelita sabia. Com certeza muitas falavam: olha, já pensou eu ser mãe do Salvador? Já pensou o Salvador nascer na minha casa? Mas a questão aqui é: eu estou pronto e disposto a aceitar o chamado de Deus, sem saber as consequências desse chamado? Hoje a gente consegue fazer um olhar melhor para isso, porque já passou, já aconteceu. Mas se você continuar lendo aí no capítulo 2 de Lucas, você vai encontrar Jesus sendo apresentado no templo. E quando Jesus é apresentado no templo, Simeão pega, porque Simeão tinha a promessa de ver o Salvador, o Senhor. Ele pega Jesus, ele olha para Jesus, ele tem um cântico, e no final do cântico ele tem uma palavra profética, que ele fala que Jesus vem para dividir, para fazer uma divisão entre aqueles que são bons, os que não são, vem trazer contradição daquilo que o povo estava seguindo. Então ele ia contradizer as coisas religiosas que o povo fazia. E aí no final ele fala assim: Maria, e você, uma espada atravessará a sua alma. Será que a gente está pronto suficientemente para fazer uma escolha? Mesmo sabendo que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mesmo não enxergando o futuro como nós gostaríamos de enxergar, saber que se amanhã eu vou acordar, se minha família vai estar comigo, se eu vou estar com a minha família, como é que vai ser? Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente está realmente pronto para falar o que Maria diz nesse verso? Olha o que Maria diz. Maria disse: sou serva do Senhor,
Ela, não sei qual versão está aqui, deixa eu ver. É a mesma, a NVI, ótimo. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha só, eu vou ler na minha. Que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Ela fala assim: Senhor, o que o Senhor projetou para mim pode acontecer na minha vida. Mas sem olhar para a cruz. Ela não tinha visto a cruz. O que é ver o filho ser morto, crucificado? Para as mães que estão aqui, para os pais que estão aqui, você tem dimensão do que é isso? Hoje eu sei o que é ser pai, com clareza. Pegar minha filha no colo, não ter que correr para o hospital, não ter que fazer alguma coisa. Hoje eu sei o que significa isso. É fácil? Não. Quando a gente escolhe o chamado que Deus tem para a gente tem que estar preparado para que a espada atravesse a nossa alma. Mesmo assim eu não desisto. Eu tenho que estar disposto a entender que muitas vezes eu vou ver as dores, eu vou sentir as dores, mas o que eu sei é que o Senhor está comigo, porque eu estou disposto a viver o que Ele me prometeu. O poder da nossa escolha vai além do que nós imaginamos, mas eu tenho que estar disposto a receber as chicotadas que eu vou ter que receber, as dificuldades que eu vou ter que enfrentar, as dores que eu vou ter que passar, porque o meu futuro não me pertence, está nas mãos do meu Senhor. E se eu creio que está com Ele, eu sei que eu vou receber o melhor dEle. Eu não sei o que está por vir, irmãos, mas eu sei já do que eu já passei. E se eu já passei, eu posso continuar passando. Eu contei um pouquinho aqui, resumidamente, daquilo que a gente passou, eu e a Cíntia. Irmãos, é muito maior. A vontade de parar, de desistir, de voltar atrás é muito grande. Mas não supera a presença que nós carregamos, não supera a glória, a manifestação de Deus que nós temos crido todos os dias. Não temos nossa família lá, não temos às vezes a quem abraçar, mas nós abraçamos a presença do Senhor em nós. Quantas vezes eu vou ouvindo os louvores do carro, eu falo: Jesus, obrigado, eu vou chorando. Ano passado nós queríamos muito ter vindo, nós falamos: vamos lá, vamos dar um jeito de ir, vamos nos esforçar para ir. Eu falei: Cíntia, não dá. Nós já tínhamos feito essa conta antes de ir. Não é possível para a gente isso. E eu já tinha entendido isso. Eu falei: a gente vai ter que ficar 1 ano, 2 sem ver nossa família, e vai ser normal. Ano passado minha avó, mãe do meu pai, faleceu. Eu chorei muito. Eu falei: desculpa, eu não posso estar presente. Mas o que eu podia fazer? É duro. As dores que vêm, você fala: meu Deus, eles não podem ver a neta, meus pais não podem ver a neta, a gente não pode ver os nossos sobrinhos, nós não podemos ver a nossa família, mas nós sabemos o que isso custa. E sabemos por que nós estamos lá. Nós temos certeza de por que nós fomos. Eu não tenho dúvida. Não há dúvida no meu coração sobre o que eu tinha que fazer. E se eu tivesse que fazer de novo, eu teria feito essa escolha de novo. Por mais dura que ela seja, por mais dores que eu tenha passado, por mais trabalho que eu tenha tido, e ainda não estou nem no começo dele, não é fácil, mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Eu quero que você fique de pé, por favor.